Saudações, aventureiros! Com a aproximação iminente do lançamento da revisão da 5ª edição de Dungeons & Dragons, estamos sendo alimentados semanalmente com novas informações vindas da Wizards of the Coast e de youtubers selecionados pela empresa americana. A nova edição não será lançada no Brasil até o momento. Temos um vídeo falando sobre toda a treta com a localização brasileira e o desfecho do cancelamento de futuras traduções para o português. Se você quiser se informar pelo assunto, é só dar um clique ali em cima. Apesar disso, Dungeons & Dragons ainda é o RPG mais jogado do mundo, deixando criadores lusófonos em um lugar difícil. Não seremos contemplados com a nova edição, mas muitos de nós cresceram jogando edições antigas de D&D. Então é quase impossível não querer abordar uma revisão que promete elevar a 5e a novas alturas. Hoje, a Rede RPG vai falar de uma das classes de conjurador que muitas vezes é relegada ao segundo plano, mas que tem potencial em seu arquétipo para carregar todo o roteiro de uma campanha, além de força mecânica para arredondar as deficiências de qualquer grupo. A classe Guardiã da Natureza, o Druida. Disclaimer: muitas das referências visuais usadas nesse vídeo são da 5ª edição ou de material de playtest e estão, portanto, datadas, podendo não corresponder às informações que temos atualmente ou ao material oficial no lançamento. Sem mais delongas, vamos ao ponto. No primeiro nível, o Druida recebe uma nova habilidade chamada Ordem Primal, onde ele deve escolher entre Magician e Warden. Magician te dá uma cantrip adicional de druida e bônus para testes de natureza e arcana igual ao seu modificador de sabedoria. Warden te dá proficiência em armaduras médias e armas marciais. De um ponto de vista estritamente narrativo, eu acho esse feature um acerto. O Warden, inclusive, era uma classe na 4ª edição que era tipo um druida tanque, na verdade um combatente primal. E faz muito sentido que existam druidas mais voltados à magia também, como o Magician. Mecanicamente, alguém até pode dizer que isso é um buff, dando ao druida novas opções de build focado em magia ou em combate, mas eu digo que isso é quase um nerf. Magician não te garante nada que realmente mude a forma de jogar de druida, e o seu valor é dependente do peso que o narrador dá em testes de perícia de conhecimento. Mas o Magician também é relegado somente a armaduras leves. E como todos os druidas costumavam ter proficiência em armadura média antes, o Ordem só te dá de verdade o benefício de usar armas marciais. Não me entendam mal, eu acho ótimo que agora temos personagens que podem viver a fantasia do druida usando uma glaive, um tridente ou outra arma marcial. Mas sendo prático, a existência da cantrip Shileleg, Shillelagh, Tialeila, enfim. A cantrip que deixa você transformar o dano de um bordão ou porrete em D8 e usar sabedoria para rolagem de ataque e dano, significa que na maioria das vezes vale mais a pena, até para o Ordem, usar o seu fiel porrete ao invés de uma arma marcial, simplesmente porque vale mais a pena focar em um único atributo, sabedoria, do que tentar ter vários atributos altos para diferentes propósitos. Ainda no primeiro nível, o druida ganha acesso a uma lista expandida de magias sempre preparadas, que ainda não foi revelada, mas que trará inclusive magias novas. Finalmente, ele também ganha um uso gratuito da magia Falar com Animais a cada descanso longo. No segundo nível é onde as mudanças mais massivas acontecem. Jeremy Crawford, nos vídeos promocionais, fala que eles melhoraram em muito a forma selvagem, mas se foi um buff significativo ou não, fica a critério de vocês. Primeiro, antes só o druida do Círculo da Lua podia usar a forma selvagem como uma ação bônus. Agora isso é a norma para todos os druidas. O druida começa com 2 usos de forma selvagem, que escala até 4 usos no nível 17, recuperando um uso em um descanso curto e todos os usos em um descanso longo. Druidas agora podem falar na forma selvagem. Isso expande significativamente o repertório de ações e as possibilidades de roleplay da classe. Antes, ao usar a forma selvagem, o druida assumia os pontos de vida da forma que tomava, aumentando em muito sua durabilidade e o dando essencialmente barras de vida adicionais. Agora, o druida retém seus pontos de vida normais em qualquer forma selvagem, mas ganha pontos de vida temporários iguais ao seu nível de druida ao ativar uma forma. Algo interessante que sai disso é que o druida não sai mais da forma selvagem ao receber um dano que supere o PV da forma, já que ele não tem mais o PV da forma. Agora você só reverte a sua forma se ficar incapacitado, morrer ou se passarem horas iguais à metade do seu nível de druida. Você não precisa mais ter visto um animal para se transformar nele, mas deve preparar uma quantidade de formas conhecidas que são estipuladas em quantidade e nível de desafio de acordo com seu nível de druida. Você pode escolher inclusive formas com velocidade de nado desde quando adquire a habilidade. Finalmente, a forma selvagem tem uma maleabilidade dividida em 3 pontos. Primeiro,
um druida pode invocar um companheiro gastando uma carga de forma selvagem para conjurar a magia e encontrar familiar. Segundo, o druida pode, uma vez por descanso longo, gastar um uso da forma selvagem para recuperar um espaço de magia de primeiro nível. Terceiro, o druida pode gastar um espaço de magia de qualquer círculo para ganhar um uso de forma selvagem. Então, afinal, a forma selvagem melhorou? Bom, para mim isso depende da sua intenção com a forma selvagem. Eu costumo dividir a forma selvagem em utilidade, poder de fogo e circunstancial. Utilidade são suas aranhas espiãs, seus falcões batedores e diferentes animais aquáticos ou marinhos. Basicamente qualquer criatura que te dê uma capacidade nova, geralmente mais úteis para exploração. Mas vale lembrar que as de nível mais baixo costumam cair com um ataque ou dois. Poder de fogo são as formas que infligem grandes quantidades de dano sem gastar recurso, enquanto possuindo grandes barras de vida capazes de mitigar o dano do grupo. Seu lobo-atroz, alce gigante e alguns dinossauros são exemplos. E circunstanciais são aquelas que servem para propósitos em situações específicas, mas que frequentemente são superadas por formas mais poderosas ou nichadas no geral. Pense o seu cavalo de corrida, cobra venenosa gigante ou rinoceronte. Tem também um quarto tipo que são as inúteis, como o leão ou a vaca, que podem ser extremamente úteis em situações em que esse animal é especificamente necessário, ou podem ter um flavor que conecte o seu personagem, mas que, via de regra, não adicionam nenhuma nova capacidade ao druida que outra forma de nível similar ou menor não faça melhor. A realidade é que com as novas mudanças tanto da forma selvagem quanto das fichas dos monstros, podemos esperar uma reavaliação geral de quais são as melhores formas selvagens. As formas de utilidade como um todo receberam um baita buff, porque mesmo que alguém esmague a aranha, ela não morre revelando o druida. E uma forma de falcão abatida não significa uma queda livre ao chão. Já as formas de poder de fogo, que sempre foram mais relevantes para o Círculo da Lua, talvez mudem um pouco de lugar com as formas circunstanciais, que passaram a ser mais viáveis agora que os pontos de vida não são relevantes. Mas há uma questão pouco debatida e relevante sobre as mudanças de circunstâncias que encerram a forma selvagem. Antes, você revertia a forma normal ao ficar inconsciente, chegar a 0 PV da forma selvagem ou morrer. Apesar de agora ter mais usos da forma selvagem, aparentemente, ficar incapacitado tira você do Wild Shape. Isso quer dizer que as magias de Banishing Smite e Banishment, que além do efeito de banimento também te deixam incapacitado, revertem a sua forma, mas também que a magia do Fishban, lança psíquica de Howlotin, faz o mesmo. Mas você pode estar pensando, pelo menos são todas magias de quarto círculo superior, tem um trade-off bacana. Mas vale lembrar que a magia de primeiro círculo, riso histérico de taxa, também deixa incapacitado, e provavelmente vai ser o meio mais acessível de neutralizar um druida, ainda que esteja sujeito a uma salvaguarda que o druida tem valores altos. E a não ser, é claro, que essas magias recebam alguma atualização que excluam o efeito de incapacitado do texto. Como eu disse, cada pessoa vai decidir por si só se as mudanças foram boas ou ruins. Eu, pessoalmente, acho um passo na direção certa para ajeitar o balanceamento das subclasses do druida que tinha uma discrepância de poder muito alta. Mas acho que incluir a condição incapacitado no verbete do Wild Shape pode ter sido um erro. Eu desconfio que alguns jogadores do Círculo da Lua podem não ser tão fãs desse patch novo do jogo. No 7º nível, o druida ganha a habilidade Fúria Elemental e deve escolher entre Conjuração Potente, que adiciona seu modificador de sabedoria no dano das cantrips de druida, idêntico à habilidade homônima do clérigo que a gente já conhece. E a outra opção, Golpe Primal, que adiciona 1d8 de dano nos ataques da forma selvagem. O tipo do dano pode ser fogo, frio, elétrico ou trovejante. No 11º nível, Fúria Elemental é aprimorada. Conjuração Potente aumenta o alcance das cantrips de druida em 300 feet, ou 90 metros, e o Golpe Primal aumenta o dano extra em mais um D8. Você pode inclusive escolher um benefício no 7º nível e outro no 11º, eles não são vinculados. No 18º nível, você ganha a habilidade de conjurar magias que não possuam componente material, enquanto na forma selvagem. No 20º nível, o personagem se torna um arquidruida ganhando 3 benefícios. O primeiro é que sempre que ele rola iniciativa sem uso de formas selvagens, ele recupera um uso de forma selvagem. Eu odeio isso. Tem várias habilidades do D&D que usam esse tipo de wording, e eu acho que eles deviam ser só quando você rola iniciativa, você recupera um uso do recurso, e é isso. Não precisa ser quando você não tem nenhum. Isso é extremamente específico e praticamente nunca ocorre no 20º nível. O segundo benefício é que uma vez por descanso longo você pode gastar qualquer número de formas selvagens para ganhar um espaço de magia de volta.
O círculo da magia é 2 para um uso de forma selvagem gasto. E ele aumenta em mais 2 para cada uso adicional da forma selvagem que você gastar. Por exemplo, um arquidruida que gaste seus 4 usos de forma selvagem recupera uma magia de 8º círculo. Finalmente, o druida expande a sua longevidade, envelhecendo somente 1 ano a cada 10 que se passam. É interessante lore-wise, mas não é nada demais, né? Quem está familiarizado com o druida atual sabe que uma das habilidades mais fortes do jogo é a interação do arquidruida, que lhe permite usos infinitos de forma selvagem, fazendo um arquidruida do Círculo da Lua um dos personagens mais imatáveis do jogo. Isso não será mais uma realidade, o que vai frustrar algumas pessoas, mas soar como um balanceamento necessário para outras. Mas sejamos sinceros, quem joga até nível 20? Quantas campanhas continuam após o nível máximo? Quantas pessoas sequer já jogaram de arquidruida sem serem one-shots de nível alto? Eu diria que uma minoria esmagadora, afinal, a gente sabe que os Tier 1 e 2 de jogo são os mais jogados e o próprio D&D é arquitetado para ter maiores espículas de poder nessa fase do jogo. O livro do jogador 2024 vai ser lançado com 4 subclasses para cada classe, e o druida terá um rebalanceamento de 3 de suas classes antigas e uma nova que chegou a aparecer no Unearthed Arcana para o playtest de 1D&D. Mas vamos passar bem rapidinho por elas porque o vídeo já está ficando longo. Círculo das Estrelas. Não foi revelado ainda, mas deve ser bem parecido com a versão do Tasha, talvez com mais usos da forma selvagem, como o Jeremy deixou mais ou menos falado. Círculo da Lua. A partir do nível 3, eles têm acesso a uma lista de magias sempre preparadas que podem ser conjuradas mesmo na forma selvagem. Bem relevante, isso é trivializado no 18º nível da classe. Ainda no 3º nível, você pode acessar formas selvagens mais poderosas que o druida base. A forma selvagem tem CA 13 mais sabedoria ou a CA da forma, o que for maior. E finalmente, a quantidade de pontos de vida temporários ao ativar a forma selvagem aumentam para 3 vezes o seu nível de druida. Bem forte. Nível 6, seus ataques em forma selvagem podem infligir dano radiante ao invés do dano normal. Nível 10 não dá mais a forma selvagem elemental, ao invés disso ele ganha um teleporte de 30 feet ou 9 metros que garante vantagem na próxima rolagem de ataque. Um Shadow Step que provavelmente vai ser usável uma vez por Wild Shape, sendo otimista, e uma vez por Descanso Longo, sendo mais realista. Nível 14, uma vez por turno, quando acertar um ataque com a forma selvagem, o druida inflige mais 2d10 pontos de dano radiante. Em níveis altos, atacar com a forma selvagem era raramente a coisa certa a fazer, já que o dano não escala tão bem. Agora, com essa habilidade e mais os 2d8 do golpe primal, o dano fica bem mais competitivo. Círculo da Terra, aquele que tem aqueles terrenos favorecidos. As opções de terreno da classe foram reduzidas de 8 para 4, mas agora, ao invés de escolher um terreno onde você se tornou druida e ficar preso a ele pelo resto do seu jogo, você pode trocar o terreno favorecido a cada descanso longo, trocando a lista de magias preparadas da classe. Mudança ótima que passa a ideia de que o druida é ligado à Terra e pode tirar o poder dela apenas trocando a sua sintonia, e a lista de magias também foi bem refinada. No 3º nível, ele ganha uma habilidade que estava presente no playtest e que pode mudar um pouco no lançamento oficial, mas essencialmente cria uma área de 3 metros de raio que inflige dano necrótico a inimigos e cura aliados. No 6º nível, o druida pode conjurar uma magia preparada do terreno que ele está sintonizado, uma vez por descanso longo e, uma vez por descanso curto, recuperar espaços de magia. No 10º nível, ele tem imunidade à condição envenenado e resistência a um tipo de dano entre fogo, frio, elétrico e venenoso, com base no terreno sintonizado. No 14º nível, o druida da Terra pode criar uma área de 4,5 metros cúbicos, móvel, que dura 1 minuto. Aliados na área têm meia cobertura e resistência ao mesmo tipo de dano que você tem da habilidade de 10º nível. É interessante, um bônus de CA e Damage Soak global, mas acaba se você ficar incapacitado, então é aquilo, né? Círculo do Mar. Esse veio direto do playtest para o livro novo. No nível 13 ele ganha a Fúria dos Mares. Gastando um uso da Fúria Selvagem, ele pode criar uma aura que dura 10 minutos, ou até ficar incapacitado, e no final de cada turno uma criatura da sua escolha dentro da aura faz uma salvaguarda, numa falha recebe uma boa quantidade de dano. No playtest era até 5d6 de dano elétrico, mas o Jeremy Crawford já disse que o dano pelo visto vai ser de frio, então tem que esperar para saber o que vai ser no lançamento. Nível 6, a aura da Fúria dos Mares aumenta, o druida ganha deslocamento de nado, e as formas selvagens que normalmente não nadam herdam a velocidade de nado da forma humanoide do druida. Nível 10, o druida ganha resistência a dano frio, elétrico e trovejante, além de deslocamento de voo
enquanto a Fúria dos Mares estiver ativa. Nível 14, você pode usar a Fúria dos Mares em um aliado ao invés de você, mas também pode fazer em um aliado e em você, gastando 2 usos de forma selvagem. Em geral, eu adorei a nova subclasse, mas me preocupo o quão dependente ela é da Fúria dos Mares estar ativa para a subclasse sequer existir, basicamente. E eu espero muito que tirem o incapacitado do riso histérico de Tasha. Eu, pessoalmente, me amarrei no novo druida. O Círculo da Terra não só parece viável, como é uma subclasse totalmente nova de um ponto de vista mecânico, e a gente tem terra e mar, lua e estrelas, o que me parece uma coesão temática entre os druidas focados em assuntos terrenos e aqueles que se voltam para os mistérios do universo. Se você ainda está perdido sobre o que vai mudar na nova edição do D&D, além, é claro, do Amado Druida, a gente fez um vídeo cobrindo as mudanças gerais e primeiras impressões do novo material. E se você curtiu o conteúdo, deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sininho e se você chegou até o final do vídeo, faz um comentário pra gente de qual classe deveríamos cobrir em segmento. Inclusive porque um comentáriozinho ajuda muito o canal, gente. E se você está se perguntando por que a gente começou com o Druida, eu não sei na verdade. Eu só gostei do estado do balanceamento da classe e resolvi falar sobre. Bom, é isso. Grandes aventuras e sucessos decisivos a todos.